Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o NewsaCast, um podcast especializado no mercado imobiliário sergipano e do Brasil. Hoje estamos aqui com minha sócia, Lanúzia Matos. E teremos hoje uma convidada mais que especial, não é, Lanúzia? Mais que especial mesmo. Sabe aquela pessoa que quando entra na sua vida, ela marca? Verdade, verdade. E já vocês vão ficar sabendo quem é essa convidada. Talvez nem ela mesma esperava estar aqui conosco, mas ela está guardada em nosso coração. Com toda certeza. Experiências, né, realização de sonhos, e nós só temos a agradecer. Aproveitando também, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, isso é importante para que a gente possa lançar novos episódios. Acione também o sininho lá para que seja notificado. Hoje nós estamos com quem, Lanúzia? Rosângela de Aragão Maia. Rosângela de Aragão Maia, fala um pouco, quem é você para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora? Eu sou uma sonhadora. Tem uma frase que eu fui para um encontro e que marcou a minha vida. Prova de que os sonhos nascem do coração, é preciso muito sangue para buscá-los. Eu acredito nos sonhos, eu acredito na força do amor, né? Então, eu sou essa sonhadora que gosta de escrever, que gosta de contar história, que gosta de ensinar, né? Porque eu também sou professora, sou contadora de história, sou poetisa, sou escritora e sou aprendiz, né? Porque acho que a vida é uma grande lição e a gente está aqui para aprender. Gente, eu tô vendo porque eu disse que é uma pessoa muito mais do que especial. certeza. Especial, a palavra talvez não consiga decifrar quem é Rosângela. Há algum tempo atrás, eu recebi uma ligação de Rosângela, e graças a Deus que nós trabalhávamos em uma empresa que nós tínhamos uma carteira de clientes, então já deu para perceber que ela é uma cliente. E aí Rosângela entrou em contato conosco, no caso eu sempre trabalhei em parceria com Nilza, e ela falou, eu preciso de um apartamento para comprar. Mas ela falou de uma forma bem humilde, bem genuína, apesar dela ser esse talento todo que vocês estão vendo aí, uma escritora aqui sergipana, verdade. Mas é de uma humildade, é de uma alma maravilhosa, que graças a Deus que ela entrou na minha carteira de clientes e eu pude ajudar a realizar esse sonho. Você viu que ela já começou dizendo que é uma sonhadora. E outra coisa, uma mulher de muita fé. Verdade. De muita fé, apesar de quando nós nos encontramos pela primeira vez, que começamos a bater um papo para entender os objetivos da compra do imóvel, e aí ela foi conversando, desenrolando o porquê que ela queria aquele imóvel, a gente já viu um brilho no olhar, e eu disse, obrigada por você entrar na minha carteira de clientes, e eu vou te ajudar a realizar o seu sonho. Eu que agradeço, né? Porque vocês realmente também foi um sinal. Eu pedi a Deus que me mostrasse e vocês foram esse sinal. E primeiramente eu quero agradecer, né? Eu agradeço a Deus porque sem Ele eu não sou nada, e a vocês porque vocês foram instrumentos para que abrisse esse caminho para que eu tivesse a oportunidade de hoje ter meu imóvel. Rosângela, no decorrer da compra do seu imóvel, sempre tem um porquê. Porque o que foi que despertou em você a querer ter sua casa própria? Porque isso é muito importante, porque a gente sabe que é um sonho e muitas pessoas têm esse sonho, mas existe aquele clique, aquele gatilho que faz você ter a coragem de ir lá, avançar, procurar saber, pesquisar. Fala um pouco como foi que aconteceu contigo. Olha, foi numa fase difícil, né? Porque foi quando tinha pouco tempo que minha mãe tinha falecido e eu via que eu precisava realmente ter o meu canto. E certa vez eu tava assim, eu não conseguia dormir direito, né? Eu tava, devido à perda. Quem perdeu, aliás, a gente não perde, a gente ganha. A gente sabe que tem alguém lá em cima que está olhando por nós.
E nesse período eu ficava tardes e tardes, assim, na internet. Aí foi quando surgiu essa oportunidade de eu ver esse imóvel, eu quis fazer uma simulação e foi aí que surgiu e que eu cheguei até vocês. Certo. A gente sabe que a compra de um imóvel, ele tem alguns desafios. E você conversou até comigo desses desafios. Às vezes o cliente se apresenta com a gente com um pouco de medo. Aí eu queria que você falasse um pouco essa revolução que aconteceu dentro de você. É assim, eu queria, mas eu achava que eu não, naquele momento não teria condições. Mas algo mais forte dizia, não, vá. E vocês me ajudaram bastante a acreditar, né? Porque a gente tem que ter essa força, mas quando a gente encontra pessoas, parceiros que nos dão essa credibilidade, essa confiança, e vocês, assim, passaram essa segurança para mim. E foi difícil, mas não foi impossível. Certo. Outra coisa também, né? Você disse que quando você passava por um determinado local, que você que vai falar desse local, você já se via naquela região e você falou muito da questão de como o que você sonha, Deus no momento certo apresenta para você e você precisa abraçar essa oportunidade. Fala um pouco como foi que aconteceu isso contigo. O meu imóvel é na Barra, né, aqui na Barra dos Coqueiros, e minha irmã tem uma casa de praia na Barra dos Coqueiros. Então eu ia para casa da minha irmã e com minha mãe, e eu dizia assim, minha mãe, eu ainda vou ter uma casa aqui, eu ainda vou vir morar aqui. Aí ela até perguntava por quê, né? Eu disse, porque eu acho aqui um lugar tranquilo, é próximo do centro de Aracaju, mas ao mesmo tempo tem essa questão esse lado um pouco interiorano e ao mesmo tempo tem a praia, né? E a tranquilidade, porque eu acho que a casa da gente tem que ter nossas características, eu acho. Eu acredito nisso. Então, assim, é um lugar que tem a ver comigo. A tranquilidade, a praia, o vento, o sol, né? A natureza, tudo isso, né? E eu passava por esse local e dizia assim, um dia eu vou morar aqui. E quando eu fiquei sabendo que o meu empreendimento era no lugar que eu passava, eu chorei. Você até lembra, né? Que eu fiquei emocionada porque eu disse, não acredito, assim. Como é forte, né? Quando o nosso pensamento, a nossa fé, quando a gente acredita, a gente tem que sonhar. Sonhar e acreditar. Falando um pouco, eu conheço um pouco a sua história. Você conversou conosco um pouco da sua história. E quando um cliente se apresenta, chega até a nossa carteira do cliente, que senta na mesa conosco, a gente procura saber da história, as emoções, as necessidades dele, porque você não vende só concreto. Você está vendendo ali uma vida que vai gerar outras vidas. Por quê? Quando você compra um imóvel, você vai oferecer a região, que é vida, cercadas de natureza, o entorno, as pessoas que vão estar junto com você naquele local. Então, vender um imóvel é muito mais além do que o que a gente imagina. Então, quando você sentou conosco e falou um pouco da sua história, da sua perda recente de sua mãe, então nós nos colocamos na posição de alguém que quer ajudar outra pessoa. E aí eu me lembro muito bem que você veio até com a questão da questão do recurso financeiro, você falou conosco. Você é uma pessoa bastante renomada aqui no estado, é uma escritora, tem um trabalho incrível, trabalhava em uma determinada empresa de renome aqui no estado, e você acha que com sua renda você não conseguiria conquistar esse imóvel. Era um dos primeiros desafios que você até me apresentou. Aí eu disse, é possível. Foi. Naquele momento, eu tinha o sonho de querer ter um imóvel, mas eu achava que naquele momento era impossível. E você disse, não, você vai conseguir. Você vai conseguir. Aí eu disse, tá bom, mas essa é a minha realidade é essa. Né? E vocês passaram, não, você vai conseguir.
Eu me lembro que você disse assim, eu já tive até uma renda maior. Foi. Eu tinha um salário X, mas de repente meu salário ele tá um pouco menos do que eu já recebi um dia. E você se preocupava muito com o valor da renda. Isso. Eu disse, se você tiver um nome limpo, que é o que você precisava, um nome limpo, o que a gente fala é um nome que não tenha restrição, sem restrições. Se você tiver um nome que não tenha restrição, o restante deixe com a gente. E você acreditou. Eu mande o seu contra-cheque, não foi isso? Foi. Toda a documentação. Vamos passar pelo passo a passo. Você vai sofrer depois. Antes é só energia positiva para que tudo dê certo. Foi quando você nos enviou a documentação, você acreditou que seria possível, isso ajuda bastante o corretor. E com a renda que você tinha, do jeitinho que você queria, você também falava, Lanúzia, quando eu tenho essa renda e a parcela do banco tem que caber no meu bolso. Isso. Eu não posso pagar além daquilo do que eu posso, porque vai complicar minha vida financeira. Até porque eu tive uma redução de salário. E aí nós tivemos que ajustar tudo isso. Quando veio a sua aprovação, que eu disse, Rosângela, você foi aprovado. E que tudo veio conforme a vontade de Deus. O salário, as prestações. E eu lembro que a moça falou assim, você acredita em milagres? Aí eu disse, acredito. Então você conseguiu seu milagre. E realmente, porque naquele momento, apesar de sonhar, mas naquele momento eu achava que não era o momento. E foi o momento. Então a gente não tem o controle, a gente tem que ter essa fé e se lançar. E foi isso que aconteceu, né? Verdade, verdade. Fale um pouco assim da experiência que você está tendo dentro da própria moradia. Quais são os ganhos que você teve? Você parou de pagar aluguel? Não sei se você morava só com sua mãe. Não, agora não morava de aluguel, né? Não, eu não morava de aluguel, mas assim... A satisfação. A satisfação. Eu até lembro de Dorothy, do Mágico de Oz. Uma frase que ela disse, não há nada mais importante do que o nosso lar. Não existe nada mais importante do que o nosso lar. E é isso que eu defino. Não existe nada mais importante do que você estar na sua casa. De você ser senhora da sua casa. De você dizer assim, eu posso, né? Estou aqui, que bom, que alegria. Então, assim... Todas as noites eu fico assim, olhando para as paredes, olhando para cada detalhe e agradecendo a Deus, porque é uma grande satisfação, é uma grande realização pessoal, né? Se todo mundo assim, imagine, né? Se todas as pessoas tivessem sua casa, né? A dignidade, né? De você poder ter seu canto, poder... é o conforto, né? Receber seus amigos, receber sua família, saber que aquele teto é fruto do seu trabalho. É muito bom, é gratificante. Outro dia nós entramos em contato, não foi? Lanúzia, eu tô com a indicação aí, uma referência aí que eu tenho também de uma pessoa para falar contigo. E você falou sobre a questão das características que você colocou na sua própria casa. Ou seja, você mesmo decorou do seu jeito. Cada cantinho você disse que tinha a sua cara, tinha a sua história. Fale um pouco aí como você conversou comigo. Porque eu acho que a casa da gente é a nossa identidade, né? Não adianta você querer pegar algo que não é seu, assim, tem nada a ver com você, porque tá na moda, simplesmente. Mas eu acho que tem a ver com o seu jeito de ser, porque quando tem a ver com o seu jeito de ser, você se sente acolhido, você se sente confortável, né? Mas eu vou pegar uma calça que não é minha, um modelo que não tem nada a ver comigo. Então a minha casa, ela tem a minha cara, ela tem todo um detalhes, assim, é bem interessante, porque minha casa eu gosto, como eu tenho essa coisa das relações, das amizades, cada parte da minha casa tem uma lembrança de algum amigo, de alguma coisa, né? E é bem interessante. A minha mãe também, que era uma grande artista, então tem algumas peças que era dela. Então, assim, para mim é um lugar sagrado.
Meu lar é um lugar sagrado. O nosso lar é o nosso recanto mesmo. Essa semana mesmo eu recebi uma visita de uma amiga e ela, quando ela entrou na minha casa, ela disse: que paz, Rosângela, sua casa é você. Simples e bonita. Aí eu, é isso. Descreveu tudo, né? Então eu acho que a casa da gente é a nossa identidade. E a minha casa é meu canto, é meu aconchego, é meu paraíso, é a minha alegria. Eu gosto de estar na minha casa, gosto de dormir na minha casa, gosto de receber meus amigos, gosto de cozinhar. A independência que traz. Que às vezes a gente está até na casa dos nossos pais. Mas os pais vão ter a identidade deles, as características dele, o que eles gostam. E às vezes a gente não pode mudar isso. Eu vejo até na casa de minha mãe, né? Minha mãe, ela tem o jeito dela e eu não posso roubar. Não. Porque é a casa dela, é o mundo dela. Então eu já venho de outra geração, já quero trazer outro conceito para a casa. Aí, como você disse, eu morava com os meus pais, mas ali era a história dele, junto com a sua, mas era o que eles idealizaram e aí montaram aquela casa. Hoje você fala que está na sua própria casa, colocando os seus sentimentos nela, e seus amigos recebem esses sentimentos. E bom quando alguém chega na nossa casa e diz assim: eu tenho muita paz, eu sinto muita paz na sua casa, eu sinto muito amor, harmonia, e não, às vezes não quer nem sair. Já quer ficar por lá. O povo gosta de estar lá na minha casa, sente assim acolhido, né? Porque eu acho que o acolhimento é tudo. As pessoas, elas precisam se sentirem acolhidas. E eu acho que a nossa casa tem que ser aquele ambiente de acolhimento, de se acolher e acolher as pessoas. Outra coisa interessante que eu acho, Rosângela, que eu vejo em você também, eu sei que vendo lá o passado e hoje, olhando para você, de vez em quando a gente conversa, é a questão de se sentir pertencente a um grupo de pessoas que tem a sua casa própria. Que conseguiu realizar isso. Que conseguiu realizar isso com muitos desafios. Eu falo dos desafios porque eu sei que não foi fácil para você. Não. Eu sei quanto era. Empreendimento, tudo, né? A renda dela, eu sabia o quanto era, as despesas que ela já tinha. Você tinha até um carro na época, né? Aí os desafios que você enfrentou e hoje passar por tudo aquilo e dizer: eu tenho a minha casa, meu lar. E eu coloquei todo o meu sentimento nele. Como eu sempre comento assim com a amiga, você mata um leão todos os dias, né? Para você poder sobreviver mesmo, e sobreviver com dignidade. Muitas vezes a gente não tem o glamour, mas a gente tem o necessário. E é o necessário que faz parte, né? É o que a gente precisa mesmo. E a minha casa é a minha acolhida, é o meu porto seguro. É o meu porto seguro. Então, eu imagino, assim, quantas e quantas pessoas deve ser difícil não ter seu canto, né? Não ter seu lar. Esse sentimento é muito nobre quando você consegue. E saber que ali foi prova do seu suor, né? Não foi nada assim. É fruto do seu trabalho, da sua luta, da sua conquista. E que todos podem, assim, quando você luta, quando você trabalha. Agora, assim, você tem que saber abdicar também. Nada é muito, muito, muito. Ainda estou abdicando, né? Mas estamos aí. Vale a pena. O que a gente fala muitas vezes é que existe um sonho. Dentro desse sonho a gente precisa idealizar. A gente fala que Deus, né, que faz parte do universo, eu sempre digo, sonha que Deus sonha contigo. No momento certo, se aquilo for de Deus, Deus vai nos apresentar e a gente precisa estar preparado para abraçar, precisa ter muita coragem para isso. Mas é tipo assim, voltando lá à questão bíblica, trabalharás com o suor do próprio, comerás com o suor do próprio rosto, não é isso? Então significa que não é tão fácil. Não chega de graça. Não. A própria Bíblia já diz: eu vou te dar, mas você também vai cooperar para que o seu sonho seja realizado. Que muitas pessoas pensam que é fácil, e não é fácil. Idealizar um sonho requer, como você disse, se abdicar muitas vezes,
resiliência muitas vezes, acreditar. Então você está morando hoje no local que você queria, do jeito que você queria. Eu lembro da cozinha. Lembra quando você foi me Sim. mostrar o apartamento decorado, que eu olhei, ai, você deu aquele grito, porque era a cozinha dos meus sonhos. Era do jeito que eu queria. Né? Eu queria um apartamento, mas é assim, quando eu vi, eu disse, não, nos detalhes. Né? Era do jeito que eu queria. Mas também não foi fácil, né? A gente Não. precisa ressaltar que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é uma coisa assim, toque de dedos. Requer sacrifício, É porque requer também você comprou na planta. Na Foi. planta, né? Teve toda aquela etapa. Né? todas essas. E também foi numa fase difícil em todos os aspectos, Isso, né? isso. Financeiramente falando, emocionalmente falando. Mas assim, eu acho que quando você acredita e quando é um momento também, eu acredito muito no, como você disse, o universo, Deus, né? Porque Deus, ele é o supremo. E eu acho que quando a coisa tem que acontecer, ela vai acontecer. E assim, eu lembro dos processos, né? As coisas foram fluindo. E hoje eu tô na minha casa. Verdade, verdade. Tem um programa que eu assisto, acompanho muito, que são histórias de casa. Então, quem puder assistir, tá lá no YouTube à disposição, Histórias de Casa. Por que eu gosto de assistir? Porque além de eu vender imóvel, agrega muito valor, até para eu conversar com os clientes. E aí são clientes de várias faixas de idade, de várias condições financeiras, mas todos eles vão falar do que você disse. O sentimento, minha casa é minha. Às vezes não é nem um arquiteto que vai lá montar, a própria pessoa monta a sua casa. Por quê? Eles querem juntar histórias de amor, de vivências boas e colocam na sua própria casa. Muitos deles têm uma cadeira que era da avó, uma mesa que era de um tio querido, Isso. uma pintura que era de uma mãe, um presente que recebeu de um amigo, uma viagem, objetos de viagem que trouxeram e que marcou bastante, com a pessoa que gostava, com a família, com os amigos. Então eu gosto, histórias de casa, é fantástico, porque são várias pessoas que vão mostrando o seu cantinho, a sua casa, o amor, a paixão pela sua casa, e que são histórias marcantes, que muitas vezes a gente compra um imóvel pronto, e às vezes a gente coloca de uma forma muito fria, mas quando vem de uma pessoa que a gente ama, de um ente querido, de Tem um amigo, significado, né? muda e ajuda a trazer aquela harmonia dentro da própria casa, né? E eu acho que assim, a vida da gente, ela é feita de detalhes. São os pequenos detalhes, né, que faz a diferença. Não são as grandes coisas. Você poderia estar num palácio, como você falou, mas esse palácio não ter... Aquela casa é fria. Aquela casa fria. Representar o que você O realmente que você é. né? Eu tô nessa casa porque tá na moda. Não. Inclusive, assim, eu tenho na minha família, meu cunhado é arquiteto, eu tenho amigos arquitetos, tudo. Mas assim, eu falei, não, deixa eu fazer, eu quero, apesar que eu ainda não fiz muitas mudanças, que eu também não quero fazer muitas mudanças, mas eu disse, não, eu quero eu ser arquiteta. Eu vou pedir assim alguns detalhes, mas assim, eu ser Você vai montar, sabe? eu que tenho que montar, eu que tenho que sonhar, eu que tenho que ver as cores. Eles podem dar os toques, né? Porque são profissionais, a gente também não pode abandonar e a gente tem que valorizar cada profissional, porque a gente sabe o quanto eles são importantes, até a questão do tamanho, às vezes o aproveitamento do espaço, mas que é importante que o proprietário, ele deixe a sua identidade, tem que ser sua cara. Com certeza, aí eu falo assim, existem as tendências, por exemplo, eu gosto muito do minimalismo, eu não gosto de algo muito cheio, eu gosto do pouco que represente o que eu acredito. Então, minimalismo, assim, eu gosto muito de olhar essa tendência, né, que é ter poucos objetos, mas ter objetos necessários, objetos que signifiquem característica da própria pessoa. Então, você falou muito, o meu lar me representa, e é isso que tem que ser. Cada pessoa que comprou com a gente, ela vem e conta a história de vida dela, né, como é que foi, como é que não foi, meu lar, e eu vejo assim, poxa, nós que somos realizadoras de sonho, né, nós que já vendemos
graças a Deus, para muitas famílias, muitas pessoas, muitos jovens também investidores. E a gente vê que, assim, a emoção de receber aquela chave naquele momento e também, assim, de idealizar, mas de concretizar e colocar, e muito, realmente, você dizer, não, montei a cozinha do jeitinho que eu queria, montei meu quarto do jeito que eu queria, montei minha sala do jeito, meu jardim, e etc. Isso é que nos faz, assim, agradecer também, porque a gente tem uma missão, né? Cada um tem seu ikigai, tem sua missão principal, né? Aquilo que você faz pelas pessoas, porque às vezes tem corretor que realmente só pensa no que vai ganhar, mas não, às vezes a gente ganha muito mais em tornar as pessoas felizes, em realizar o sonho de outras pessoas, em realizar também o nosso sonho, que é ver essas pessoas tirar de uma situação e colocar ela em outra situação. É muito gratificante, né? Você falando disso, eu acho que vocês são vendedores de sonhos. Verdade. Né? E eu lembro como vocês passaram essa confiança que era possível. Naquele momento eu consegui. Né? Deu esse apoio mesmo. Porque eu disse, mas assim, a minha renda, né? Eu acho que era o mais, para mim, o que mais batia. Aí vocês, mas vamos tentar. Né? Vamos até o final, vamos, não, Rosângela, você vai conseguir. Não, mas eu sempre tentando aquele negativismo assim, ainda, e querer estar com o pé no chão, assim, eu disse, não quero fazer nada que seja além da minha realidade. Lembra que eu falei? Você sempre ressaltava, Landúzia, cuidado, eu não posso me apertar. Eu não quero fazer nada que eu não possa e depois ficar aí, porque eu acho que é ruim também, né? Você tem que estar com o pezinho no chão, saber para onde você pode, né? E você, não, mas você vai conseguir. Você pode. Então é importante você ter alguém que acredite, né? Que passe essa confiança para você, essa credibilidade, que não seja apenas um vendedor porque quer ganhar dinheiro, porque eu sou mais um, mas que eu sou a pessoa, né? Que o cliente se sente especial. Que cada pessoa é única, né? Então, cada um vai deixando a sua marca, como vocês falaram, que eu deixei uma marca em vocês. Verdade. Como vocês também deixaram essa marca em mim, né? Ao ponto de quando eu sei que alguém quer comprar uma casa, um apartamento, eu sempre indico vocês, porque vocês passaram a credibilidade, né? Porque se vocês não tivessem passado isso para mim, com certeza eu não ia indicar mais ninguém. Porque você vai indicar uma pessoa que mentiu, que te enganou, que te usou. Você não vai fazer isso. Verdade. E uma coisa linda que a gente percebe assim, é que o brilho no olhar dos clientes, eles valem mais do que o que a gente recebe. Essa é a maior retribuição. E quando eu sento na mesa para vender o cliente, eu sempre digo, onde você quer morar? Quem já recebeu um WhatsApp meu? Quem já falou comigo por telefone? Presencial mesmo. O presencial pode confirmar. Por quê? Por que eu pergunto? Aonde você quer morar? Como você quer o seu apartamento? Você trabalha onde? Porque eu preciso saber de toda uma logística para encaixar ele naquele lugar que ele sempre pretendeu e sonhou estar. Às vezes é perto de uma família, às vezes é perto de um amigo, às vezes quer ir para um local mais distante. E dar aquele upgrade também, questão, né? de trabalho. Aí qual é o meu direcionamento? Eu preciso agora saber se sua renda, se suas condições financeiras comportam os apartamentos que eu tenho naquelas regiões. Porque às vezes o valor do apartamento pode limitar aquele sonho. Pode limitar sim, então a gente tenta colocar em um local mais próximo, atender aquela necessidade que seja mais próximo que a gente teve naquele bate-papo, que a gente teve naquela conversa. E aí eu sempre digo, quando eu vou vender um apartamento, a necessidade é do cliente, quem vai morar lá é o cliente, então ele precisa se sentir realizado. Quando eu disse assim que você era uma das clientes que marcou a nossa vida, é porque a gente atendeu a sua necessidade, o lugar que você queria morar, o plano de pagamento que não deixou você apertada nem frustrada. Eu nunca vi você ligar para mim e dizer, Lanúzia, eu não vou conseguir pagar, estou mal, você me enganou, ou estou mal, minha renda não dá. Foi dentro do que a gente conversou e hoje
Eu te fiz até uma pergunta, como é que você está no apartamento, não é? Como é que você está se sentindo? Aí você foi lá, contou um pouco de como está se sentindo. Eu disse, agora sim eu fiz um bom trabalho. Porque o que acontece? Nós queríamos, né, Nilza, a capacidade humana de sair perguntando a cada cliente como ele está se sentindo, mas infelizmente, como nós já vendemos a muitos clientes, a gente não consegue dar o atendimento que a gente queria para saber como está, se a gente atendeu aquela necessidade. Alguns eu pergunto, os que ficam mais próximos, né? A gente tem aquele bate-papo, a gente diz, eu não errei na escolha. Teve uma cliente que a gente vendeu, que ela fez assim, ó, toma aqui a documentação. Eu nem tô acreditando que eu posso comprar. Jogou a documentação lá e foi embora. Aí eu escolhi o apartamento dela, a localização, forma de pagamento. Eu disse, você já pode vir aqui assinar seu contrato. Aí o apartamento que eu escolhi para ela e a filha, bastante satisfeita, muito feliz, que a gente colocou ela na sombra. Não se preocupe, eu só coloco... A transparência, né? Transparência das informações, transparência daquilo que o cliente pode também, porque às vezes o cliente só pode tal coisa, mas você só pode isso aqui, mas deixa tudo claro, porque é importante a transparência, é importante falar a verdade para o cliente, não adianta vender enganando o cliente. Tem que passar a verdade, tem que dizer como é a posição, tem que informar a localização do empreendimento, tem que fazer tudo, porque isso tudo faz parte do trabalho. Não adianta querer ganhar aqui, vai perder ali, porque nosso ganho é justamente a satisfação do cliente, a alegria do cliente, é saber que a gente atendeu essa necessidade. Sabe o que a gente quer muito no atendimento? Ver o cliente chorar. Né, Nilza? A gente quer ver o cliente chorar. Quando o cliente chora, eu disse, a gente tocou agora. Sim, agora ele sentiu. Aí essa emoção maravilhosa que tanto na hora do contrato, é a parte mais emocionante. Tem gente que treme, não consegue assinar direito. Fica lá. Era porque antigamente eram muitas folhas para assinar. Agora é digital. Né? Agora estamos na evolução, é tudo digitalizado, mas antigamente eram 3, 4 contratos para assinar. E as páginas que repetia toda hora, cliente tremia, errava. Eu, de novo, imprime essa página aqui que errou. Hoje modernizou, né? Mas eram 3, 4 contratos para assinar. Era 30 minutos, 1 hora, dependendo do cliente. O cliente assinava contrato da construtora, o cliente assinava contrato na agência, era aquela burocracia, mas a satisfação de ver a alegria, a felicidade, dizer, eu consegui. Eu amo quando o cliente chora. Sinceramente, eu amo. Eu disse, poxa, valeu a pena, porque o sacrifício, às vezes, Lana, você perguntou os desafios dela, mas o desafio também é do corretor. É do correspondente, é de todos aqueles que fazem parte. A gente fala que a gente está aqui no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não só é o cliente, não só é o corretor, mas também é a construtora, mas também é o correspondente, aquelas pessoas que realmente estão engajadas em realizar o sonho e realizar o sonho da melhor forma possível. A gente sabe que tem bons profissionais. Claro que sempre tem aquele, né, que não corresponde, mas a grande maioria ela quer ser diferente, ela quer vencer, tanto a construtora quer entregar o melhor imóvel possível, tanto o correspondente quer fazer a melhor aprovação possível para aquele cliente, como os corretores querem conduzir, querem encontrar aquilo que vai realmente atender as necessidades. É claro que depende de perfil, a gente sabe disso. Uma renda só pode comprar tal imóvel, ou quero morar em tal bairro, às vezes não pode naquele bairro, mas pode ver o entorno, pode ver a verificação, as possibilidades que atenda pelo menos a necessidade. Ou se não, dê seu primeiro passo. Depois você chega naquele outro. Então, nosso trabalho é esse, é encontrar a melhor estratégia para cada pessoa. Né, Lanúzia? Isso pra gente, a gente fica realizada demais. Rosângela, vamos para as considerações finais? Assim, as palavras que você pode deixar para as pessoas que ainda não compraram, que são céticas, que não acreditam que podem realizar seus sonhos. Aquela palavra, aquele incentivo que você pode deixar para as pessoas que ainda não adquiriram. A gente sabe que tem hoje incentivo de governo, a gente tem vários imóveis aí lançados. Qual é a sua palavra de incentivo para as pessoas que ainda não realizaram esse sonho? E o que você falou do incentivo do governo ajuda bastante, né? Eu sou fruto disso. E eu acredito, o que eu posso dizer é que você não desista dos seus sonhos. Acredite, busque e realize. Foi isso que aconteceu comigo. E peça a Deus que coloque anjos, porque quando eu fui lá conversar com Lanúzia, eu tinha pedido a Deus que ele me desse um sinal. Se fosse para mim,
que ele me desse um sinal. Aí, conversando com ela falou algo. Eu disse, é o sinal. E foi aí que surgiu, né? E realmente, né? E Deus, ele foi uma paz, né? Por mais difícil, por mais dificuldade, mas eu senti a paz. Eu senti a paz. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Porque eu acho que tudo que você faz que tira a tua paz, que você fica assim, não vale a pena. Por mais que venha a dificuldade, porque dificuldade sempre vem, dificuldades, mas não desista. Você pode. Como diz Gilberto Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, verdade. Busque, acredite. Eu sou prova de que os sonhos nascem do coração. É preciso muito sangue para buscá-los. Muita garra, né? Muita força, muita tem vontade. Tem que ter. Ação, né? Também ficar tem que ação, só esperando. Se eu não corresse atrás, até hoje eu tava lá na casa e não teria meu sonho e ficava na frustração, achando que era algo impossível. Tudo é possível quando a gente busca. Quando a gente crê e quando a gente acredita. Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que ter fé, né? Verdade. E o bom é que alguém tem que acreditar junto com você. E esse é o papel do corretor. Do corretor. É acreditar junto com você. Ela nos disse sobre o livro, né? Ela não falou só um pouquinho sobre o livro, né? O nome do livro. Fala essa Fala até para as pouquinho. pessoas aí. Que bom. Esse meu livro, eu tenho assim, eu já participei de algumas coletâneas, né? Na Teia do Eros, Confraria Poética Feminina, mas esse foi o meu primeiro livro autoral, né? Individual. A Lagartinha que se tornou borboleta. É um livro que fala sobre o processo de transformação, né? De busca de... Acho que todos nós vivemos nesse processo de transformação, de autoconhecimento. É um livro que é para toda a família, porque ele é muito ilustrado. Então, a criança que ainda não é ainda alfabetizado, mas ele faz a leitura dele através das imagens. O jovem adolescente vai se ver nessa história. E o adulto também. Eu lembro que eu encontrei uma professora aposentada da universitária, e ela comprou, eu vou comprar para minha neta. Aí comprou o livro para a neta dela. Aí outra vez eu estava no calçadão, eu encontrei essa senhora. Quando ela me viu, ela me abraçou e chorou. O que você falou. Ela chorou, aí eu fiquei assim, ela me abraçou e começou a chorar. Aí ela disse assim: seu livro é a minha história. Eu sou a personagem do seu livro. Então, assim, são coisas, como você falou, vocês se alegram em ver que o cliente atendeu a expectativa do cliente, até além, né? E a gente também, porque a gente não faz nada por fazer, né? Simplesmente, eu escrevi por cima, a gente quer transformar. Né? Eu quero tem intenção, né? Tem intenção, eu quero transformar, tocar em alguém, né? Que através daquela leitura eu possa transformar alguém. Então teve essa professora que tocou muito, uma moça do Ceará que ligou para minha amiga, que minha amiga deu de presente para ela, e ela conversou com minha amiga e disse assim: eu queria tanto o telefone dela, eu quero falar com ela. Aí minha amiga, Rosana, tem uma amiga minha que comprou o seu livro e que quer falar com você. Aí ela ligou, eu disse, não, ela pode ligar. Aí falou comigo, aí ela chorava tanto, ela disse, se você me ajudou, você me curou. Então, assim, a gente fica feliz, porque foi um livro, por isso que eu disse, não é um livro só para criança, é um livro para toda a família, né? Esse processo, porque acho que todos nós estamos nesse processo de metamorfose mesmo, né? Da gente se ver mesmo, da gente se valorizar, da gente perceber que a gente é muito mais além do que os olhos consegue enxergar. A gente tem muito mais além. E que a gente tem uma força que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Não imagina que tem essa força. É porque eu gosto de ler e gosto principalmente de autoajuda. Então, alguns livros que eu já li de alguns autores renomados aqui, e eles falam que a nossa mente ela nos limita a enxergar realmente quem nós somos. Até mesmo por questão de crenças limitantes. Os padrões, né? Os padrões, o que a gente aprendeu de uma forma bastante limitada, não ensinou a nós vencermos a nós mesmos e ver que a gente é muito maior do que o que a gente pensa ser, porque Deus é muito sábio. É a questão dos talentos, né? Que Ele dá os talentos e aí você pode guardá-lo,
por alguma razão, com medo de perdê-los, né? Você pode não ligar para aqueles talentos, achar que ele não tem valor algum, ou você pode pegar aqueles talentos e multiplicar e descobrir o que aquele talento é capaz de fazer na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, eu acho interessante que quando vocês escrevem esse livro, eu gosto de ler muito, Nilza sabe, né? Verdade. Às vezes eu acordo 4, 5 horas da manhã para ler alguma página de algum livro, que eu acho o livro interessante, é bom ler. E às vezes o livro ele me faz assim, me liberta, e eu viajo, eu entro na história, eu crio uma história daquele livro, eu me vejo na cena daquele livro, e eu vejo que eu saio diferente, é transformador. Então, quando você falou da metamorfose ali, da questão da borboleta, né? Eu vi até um vídeo recentemente de como é dolorido para uma borboleta ganhar aquelas asinhas e sair voando e ficar tão linda. Então, esse livro eu garanto, assim, aquela moça que chorou, ela com certeza mergulhou, viajou como eu costumo mergulhar. Tem livros que eu saio chorando também, emocionada, tem uns que eu saio rindo, tem uns livros que eu tô rindo assim, eu disse, de quê? É a sensação, com certeza quem parou para escrever aquele livro quis causar no leitor aquela reação que é libertadora. Então, pode... E assim, foi um processo realmente também de metamorfose. Quando eu comecei a escrever, tava onde eu estava fazendo muito frio, e me veio, né? Comecei a escrever, a lagartinha que se tornou borboleta. Veio esse nome, eu comecei a escrever. Passaram-se 2 anos e a lagartinha ainda não tinha se transformado. Então, foi todo um processo. Então, a vida da gente é cheia de processos, né? Isso foi para você ver que nada é assim. E o próximo livro que eu vou lançar, né? Estamos nessa luta. Aí sim. Eu fiz em 1 semana. Escrevi em 1 semana ele. Diferente, né? Como é interessante a isso, questão né? da metamorfose, né? Já O processo já acelerou. Já foi diferente, porque são filhos, né? Então, os filhos não vêm da mesma mãe, às vezes mesmo pai, mas assim, são diferentes. A mesma coisa são os livros. Algumas pessoas que já leram falaram assim, o seu livro é o Pequeno Príncipe Brasileiro. Então, essa é a dica, assim, não sou eu que estou falando, é o povo que leu. Assim, é uma linguagem simples, mas ela é muito... profunda. Muito profunda. Eu lembro... Tem alma nesse livro. Tem. Eu lembro da minha querida professora, que foram perdas, né, que eu tive. Foi minha mãe. Logo depois foi a minha professora, que era a minha orientadora do meu mestrado, que inclusive eu nem concluí, foi doloroso nessa fase. E quando ela viu pela primeira vez, assim, o esboço do livro, essas coisas, a boneca, como se fala, ela ficou apaixonada e ela falou assim, Rosângela, seu livro trabalha a transdisciplinaridade, porque você pode trabalhar em todas as áreas do conhecimento, tanto a psicologia, filosofia, pedagogia, biologia, né? Porque tem muita biologia, geografia, porque fala... Espaços, né? Tem um espaço que ela viaja, né? Essa lagarta, ela vai viajar. Ela não quer contar o que tem no livro, não, porque está onde? Na Amazon, nas Caribe. Aí ela viaja, né? E uma das coisas, assim, que eu acho que vai tocar muito, ela vai se deparar com amor, né? Oi? Ela vai se deparar com amor. E é justamente, ela vai quebrar muitos paradigmas, né? Porque os preconceitos, ela quebra. Que bom. É muito bonito. Onde podemos encontrar o seu livro? Aqui no nosso estado, né? Na Escaris, todas as Escaris, e também na Alquimia Cultural e na Amazon. E que também, bom. Você pode também, no link, né, do meu Instagram, também você pode comprar. Rosângela, nós só temos, né, Lúcia, agradecer muito. Rosângela de Aragão Maia, né? De Aragão da mãe e Maia do seu pai. Do meu pai, Porque às vezes eu falo, Rosângela Maia, aí a tia... parente da mãe já ficar com ciúmes. Aí quando você só fala Rosângela Aragão, aí a família do pai, eu disse Rosângela Aragão Maia. Rosângela Maia, Rosângela Aragão, Romaia.
É Rosângela. É Rosa. Rosângela. Rosa de anjo, né? Porque o meu significado Rosa de anjo. Inclusive, hoje também estou trabalhando com arte, né? Trabalhando com arte sacra. Não sei se eu Que comentei bom. com você. Não, é muita. Ó, multiplicou os talentos aí. Aí eu também estou trabalhando, então é Rosa de Anjo Arte Sacra. Rosa de Anjo Arte Sacra. É isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e ter recebido esse convite, de poder partilhar um pouco da minha história e saber que vocês foram, assim, as mentoras, né? Para que o meu sonho também se tornasse real. É muito importante a gente encontrar pessoas que acreditam na gente, que passam essa força, essa confiança, e vocês passaram. Que bom. Que agradeço. Só um pequeno breve momento para a gente agradecer ao Fama Cursos Técnicos, né? Na figura de Zaqueu. Zaqueu que sempre nos apoiou nesse projeto, né? Ao Fama que tem transformado vidas, né? Formado vários corretores aí, com vários cursos. A Quatro Imobiliária também, né? Uma imobiliária especialista em venda de lotes, né? Principalmente aí na cidade da Barra dos Coqueiros. Também agradecemos a todos os patrocinadores, a Adriana da Fontes Correspondente Imobiliária. A Adriana, excelente pessoa, né? Tá de parabéns. E só gratidão, Rosângela, né? Agradecer a Deus pela concretização desse nosso sonho também, desse podcast do Nilza Cast.